Vamos lá, o tópico agora é criptomoedas. Para entender de criptomoedas, a gente precisa colocar o primeiro tijolinho, né? Eu sempre comento que educação não adianta você querer fazer o telhado sem colocar os tijolos lá para subir a parede. E o primeiro tijolo que a gente tem aqui quando a gente vai falar de criptomoedas é o tijolo inaugural, aquele que criou essa categoria, que é o Bitcoin, né? Então assim, nós vamos entender muito como é que funciona a ideia do Bitcoin, tá? E como é que os conceitos por trás dele, porque daí o resto acaba ficando mais fácil, porque você vai crescendo, né, de conhecimento em relação a ele. São diferenças que você tem em relação à rede Bitcoin, né, ou a criptomoeda Bitcoin, tá bom? Vamos começar? Então vamos lá. O Bitcoin, ele foi criado aí por um white paper, né, de um grupo ou de uma pessoa que ninguém sabe onde que é o Satoshi Nakamoto. Esse white paper tem, se não me engano, acho que 7 ou 9 páginas, é tranquilo de ler. Eu aconselho todo mundo que tem interesse em dar uma olhada nesse white paper, né? Tem aí o site onde ele está. E ele começa com a ideia de fazer o resumo, né, que ele coloca no começo lá, é que ele queria construir uma versão peer-to-peer, né, de pessoa para pessoa, do cash, do dinheiro, mas no campo eletrônico. Já tinham vindo várias alternativas nesse sentido, mas todas esbarravam em algum problema. Então, assim, o principal problema que você tinha, aí quando a gente estava falando, era o problema do que a gente chamava de gasto duplo. A gente vai ver, por exemplo, a tecnologia que o Bitcoin tem é um bom pedaço da mesma tecnologia do e-mail, é de troca de informações na internet. O problema é que com o e-mail funciona muito bem, né? Você pode mandar ali um e-mail para uma pessoa e você tem um e-mail, você pode mandar o mesmo e-mail para 10 pessoas. Com dinheiro não dá, né? Porque você tem que mandar aquele dinheiro para a pessoa e você não pode ter mais aquele dinheiro e só pode mandar para aquela pessoa, você não pode mandar para outras pessoas. Então esse é um fato que a gente chama de gasto duplo. Então você tinha aí várias discussões aí em vários grupos até 2009, quando você vem o Bitcoin aqui, né, de como é que se resolver isso, como é que se resolve esse problema do gasto duplo, né, e o Bitcoin foi o primeiro a conseguir resolver isso com uma ideia de fazer uma cadeia de blocos e uma ideia bem interessante que eu vou colocar aqui. A gente vai seguir agora, eu vou explicar para vocês o que é o Bitcoin de uma forma prática, né? Então assim, foi um vídeo que eu vi lá em 2016 de um russo explicando, eu adaptei um pouco, né? Ele era mais ou menos a mesma ideia, mas não exatamente a mesma, tá? Mas se vocês conseguirem entender esse conceito que eu vou passar agora, né, depois a gente coloca nome, né, que aí vocês vão ver mineração, rede, a chave privada, a chave pública, depois a gente coloca em tudo. Mas aí, legal agora é que você entenda como é o mecanismo que ele funciona, tá? Daí a gente coloca depois os nomes que todo mundo está acostumado e está ouvindo aí quando fala de Bitcoin. Vamos lá. Tá, então imagina você numa sala de aula, né, onde você tem uma lousa e tenha 4 pessoas. Então a regra, você tem algumas regras aqui nas transações entre essas pessoas. A primeira regra é, quando você tem uma transação de uma pessoa para outra, essa transação é escrita na lousa. Tá? Então assim, todo mundo vai ver que aquela transação foi feita porque ela vai ser escrita na lousa e quem vai escrever essa transação na lousa vai ser quem ganhar aí um desafio que vai ser feito entre as pessoas que estão naquela sala. Tá? Então vamos começar aqui que acho que vai ficar mais claro. Tá? Então o João passou aí, ele já tinha 5 moedas, ele passou 5 moedas para o Pedro. Tá? No que ele passa essas 5 moedas para o Pedro, tem uma competição para ver quem vai escrever na lousa. Essa competição é resolver um sudoku. Então assim, quem for mais rápido aqui para resolver o sudoku ganha o direito de colocar isso aqui na lousa. E esse direito de colocar na lousa também é remunerado. É remunerado de 2 formas. Uma forma é você ganha uma corretagem que a pessoa que está fazendo a transação paga e também o sistema cria uma moeda a mais. Então no caso aqui o João foi mais rápido para resolver o sudoku. Ele ganhou uma moeda que foi criada pelo sistema e ganhou 0,1 de corretagem, que na verdade aqui ele pagou para ele mesmo. E vai lá e registra a operação dele passando para o Pedro 4,9 moedas. Tá? Por que 4,9? Porque teve 0,1 de corretagem que ele pagou para quem registrou na lousa. Tá? Segunda operação seguinte, o Pedro vai enviar 4 moedas para a Maria. Tá? Mesma coisa, vai ter uma competição, um sudoku, para ver quem responde isso aqui mais rápido. Novamente o João foi o mais rápido a resolver o sudoku, ele ganha o direito de colocar
essa transação na lousa. Por que é importante esse desafio do Sudoku para ver quem coloca a transação na lousa? Porque assim, a pessoa que é mais rápida para resolver aquele algoritmo é também a pessoa mais rápida para checar todos os saldos, né? Então assim, antes de registrar na lousa, ele checa se o Pedro tinha aquele dinheiro. E ele checa se ele tinha aquele dinheiro também quando ele passou. Tá? Então isso é importante porque o registro na lousa, ele é precedido de uma checagem. Então assim, não é que você vai registrar e depois você vai checar se a pessoa tinha aquele saldo. Você checa antes e aí você registra. Por isso que o Sudoku, o algoritmo, é importante, porque ele vai ser rápido para resolver ali, ele vai ser rápido para checar. Então o João foi mais rápido de novo, ganhou ali uma moeda do sistema, 0,1 de corretagem que o Pedro pagou para ele e registra mais uma operação na lousa do Pedro enviando 3,9 para a Maria. No que ele registra essa segunda operação, a primeira ele escreve de novo, né? Então ele vai assim fazendo com que a primeira, cada vez que você vai seguindo esse sistema, as mais antigas vão ser escritas com um giz ou com caneta, de uma forma mais definitiva, tá? De uma forma que você fica muito mais difícil de apagar, porque ela vai ter que ser escrita novamente, tá? A última transação, a Maria manda aí 3 para a Cecília, tá? Competição de novo, quem é o mais rápido para resolver o Sudoku? Dessa vez foi o Pedro, né? Ele ganhou aí 1 do sistema e mais 0,1 que a Maria paga de corretagem para ele registrar essa operação. Vai lá e registra a Maria enviando para a Cecília 2,9, escreve as anteriores de novo, né? Ou seja, enfatiza as anteriores, então aquela primeira que foi feita lá atrás, ela já está praticamente a caneta, ela é muito difícil de ser apagada, né? E aí vai seguindo. O que é importante aqui a gente notar? Primeiro, essas operações elas são colocadas de ordem cronológica. Tá? Então, assim, vai dar mais antiga para mais recente e você tem aí, à medida que você vai ficando mais antigo, mais definitiva ela é, de certa forma, porque ela está escrita a caneta e não a giz. Tá? Isso aqui é como funciona basicamente o sistema do Bitcoin. Tá? É mais ou menos nessa ideia que ele funciona, mas aí no campo digital, com algumas diferenças que eu vou colocar aqui. Mas antes de colocar a diferença, acho que uma coisa que é importante notar aqui é que a gente sabe qual é o saldo de cada pessoa que está aqui, né? Então assim, você sabia que o João tinha começado com 5, que ele enviou esses 5 para o Pedro, ficou com 0, mas daí ele ganhou 1,1, mais 1,1 ali das corretagens, mais de criação do sistema. Então assim, você consegue ver no sistema o que todo mundo tem, né? Então assim, é um sistema aberto, é como se as contas nossas, nos nossos bancos que a gente tem, tivesse aberta para todo mundo ver. A diferença é que ninguém sabe quem é o dono da conta, né? E aqui vai uma das diferenças desse exemplo aqui em relação ao Bitcoin. Você não tem nome de pessoas, você tem uma conta que nós chamamos de chave pública, né? Então essa conta, imagina a conta no seu banco, você tem uma conta lá 22, 22, 25, essa conta, todo mundo pode ver todas as movimentações que estão ali dentro, mas ninguém sabe quem é o dono dessa conta, tá? Então assim, é mais ou menos essa a ideia, é que quem tem acesso a essa conta é só quem tem a senha, que é uma chave privada. A gente já entra um pouco mais nisso daqui. Então assim, a primeira diferença é que você não tem nome, você tem uma sopa de letrinha aí, que é o número da conta, tá? A segunda diferença é que você não tem aí também uma lousa única. Essa lousa é uma lousa distribuída, então todo mundo que está dentro daquela sala ou até fora da sala pode ter acesso àquelas informações e vai ter acesso àquela lousa, vai ver todas as transações e vai poder participar da competição para registrar essa operação na lousa. Tá? Então aí você tem aí um sistema global aí de computadores tentando competir para fazer esse registro na lousa. É um processo que a gente chama de mineração, né? A mineração é colocar os computadores para decifrar esse algoritmo, né? E decifrando esse algoritmo, o primeiro que decifrar é o que ganha o direito de registrar essa operação, de registrar aquele bloco, né, que são os blocos ali do Bitcoin. Tá? Eu acho que é importante aqui também colocar que, como eu falei, os blocos são registrados em ordem cronológica, né? No caso do Bitcoin não é uma transação em cada bloco, você tem um número de bytes que tem várias transações em cada bloco, tá? E esses blocos são colocados aí de modo cronológico. Tá? E linkados por criptografia entre eles. Então aquela ideia de que eu falei, de que seu primeiro bloco você vai colocar, começar a escrever a caneta e os mais depois de giz, na verdade você vai ter criptografia entre eles que vão fazendo com que os blocos mais antigos sejam muito difíceis
que são impossíveis de serem alterados. Tá? Por isso que dá o que a gente chama de imutabilidade das transações de blockchain. Tá? Esse aqui é mais ou menos como é que funciona. Agora a gente vai entrar em alguns pontos aqui do Bitcoin, de como é que ele atua. Tá? Então vamos lá, a primeira coisa é o que a gente chama de chave pública e chave privada. Né? Então assim, chave pública é essa sopa de letrinha, a chave privada é uma outra sopa de letrinha, que a conjunção das duas é que dá acesso ao sistema. Você pode criar tantas chaves públicas e privadas quantos você quiser. Né? Então não é que nem o banco que você vai ter lá uma conta só, você pode ter 50 contas dentro da rede Bitcoin, tá? Todas que você vai administrar, porque você vai ser o dono da chave privada. Tá? Quem manda na conta, na verdade, é a chave privada, que é a senha. Né? Aqui um fato importante também, que essa senha, se você perde, você não tem lá um conceiter para ligar. Né? Você não tem ninguém, porque é uma rede distribuída. Então assim, perdeu a senha, perdeu a chave privada, muito provavelmente você não vai conseguir ter acesso nunca mais àqueles bitcoins que estão nessa carteira. Tá? Então assim, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado em relação a isso, e já tem várias histórias aí nesses 10, 12 anos de Bitcoin falando sobre pessoas que perdem essa chave privada e perdem fortunas em relação ao Bitcoin. Então assim, é um conceito diferente do mercado financeiro, onde você tem o custodiante, você tem o intermediário. Aqui, como você não tem custodiante, você não tem intermediário, é tudo direto entre você e o sistema, você tem que saber lidar com essa custódia desse ativo. Né? E existem hoje várias soluções para você fazer isso, a gente já vai falar quando a gente falar de Bitcoin na prática, né? Como é que a gente faz. Tá? Outro ponto aqui é os blocos. Né? Então assim, os blocos eles são ligados ali, eles são feitos em ordem cronológica, são ligados um com o outro por criptografia. Então de tal forma que a forma de você mexer num bloco anterior, você tem que decifrar aquela criptografia. Né? E como eles estão, a criptografia que a gente chama de hash aqui, do bloco anterior, está dentro desse bloco e do bloco subsequentemente, né? O hash deste bloco n+1 aqui está no bloco n+2, então você tem que decifrar o n+2, depois V no n+1, depois no n, você tem que ir bloco a bloco decifrando essa criptografia, que dizem que com a capacidade computacional que a gente tem hoje, né, você depois de 6 blocos registrados, você não consegue mais alterar, porque você não tem capacidade computacional para resolver esse algoritmo. A forma de se resolver isso é tentativa e erro. Né? Então assim, você tem lá um bloco, que você tem lá um hash, que é uma criptografia, e você vai tentando até você achar. Né? Como esses blocos eles são colocados de 10 em 10 minutos, né? Então se você demorou muito para decifrar a criptografia deste bloco, né, já foi registrado um outro na sequência, aí você tem que correr. Né? Então assim, por conta disso e da capacidade computacional que a gente tem hoje, dizem que depois de 6, é praticamente seguro, né? De que depois de 6 blocos registrados, aquela operação está imutável, tá? Você não tem como alterar mais, tá? Acho que outro ponto aqui, quando a gente está falando desses blocos, eles vêm em ordem cronológica, né? Feitos de 10 em 10 minutos. Então, o sistema arbitra a dificuldade do algoritmo, né? Para que ele seja feito mais ou menos de 10 em 10 minutos. Tá? A gente vai entrar agora na mineração, isso acho que vai ficar claro. A mineração é resolver aquele sudoku, né? Não é um sudoku, é um algoritmo muito mais complexo, tá? Mas é como se assim, você colocasse mais capacidade computacional para resolver mais rápido aquele algoritmo, aí o sistema vai e coloca mais uma linha, mais uma coluna no sudoku para ficar mais difícil, para que você não consiga fazer isso muito rápido, não tenha um bloco registrado muito mais rápido do que 10 minutos. Tá? Isso cria alguns problemas aqui em relação ao uso de energia, a gente vai ver daqui a pouco a parte de ESG aqui, porque assim, quanto mais capacidade computacional você coloca, mais difícil fica o algoritmo e mais energia se acaba utilizando para fazer essa mineração. O conceito de mineração do Bitcoin é o conceito que a gente chama de Proof of Work. Né? Você tem que provar o trabalho, você tem que provar que você é capaz de resolver aquele algoritmo, porque isso aí vai dar a confiança e a segurança do sistema de que você vai ser capaz de checar as operações antes de registrar. Né? Então, assim, é um sistema que dessa forma, dá uma segurança muito boa para o sistema. No começo, as primeiras operações foram feitas em computadores pessoais, né? Notebooks, assim, o computador lá da turma do Satoshi, vamos dizer assim, que foi a turma que começou. Tá? Então, você tinha lá vários
computadores ou computadores pessoais que fariam. Depois você começou a partir para uma coisa caseira ainda, né, mas já mais sofisticada, onde você colocava principalmente placa de vídeo, que é a principal forma aí de você fazer essa mineração, né? Ele é muito eficiente em resolver o tipo de algoritmo da mineração do Bitcoin, tá? Com o aumento da popularidade, o aumento do preço do Bitcoin, isso aí, óbvio, acabou chamando dinheiro e chamando grandes empresas para fazer essa mineração, e hoje a gente tem grandes fábricas de mineração, investimentos de centenas de milhões de dólares sendo feitos nessas fábricas. Então, assim, quando a gente fala hoje de você tem aqui um software para você minerar Bitcoin na sua casa, a chance é zero de você conseguir resolver isso e ganhar essa competição com esses computadores ou com essas fábricas, né? Então, assim, hoje a mineração é um negócio profissional e tem uma discussão aqui porque ela acabou ficando concentrada, né? Como você precisa de muito dinheiro para fazer uma fábrica dessa, hoje você tem uma certa concentração aí na mineração do Bitcoin, né? Que não era muito a ideia, né? A ideia era fazer um sistema descentralizado, né? Que tivessem vários computadores fazendo essa mineração, né? E que não tivesse um ou dois ou três fazendo grande parte dessa mineração. E aí vem uma outra característica do Bitcoin, que é a parte da estrutura de dados, né? Então, assim, estrutura de dados, você tem três mais ou menos aí grandes em termos de dados, né? Estrutura centralizada, mainframe, aquele negócio que você tinha lá, aquele quarto cheio de computador, né, que as empresas tinham, né? Tem vantagens e desvantagens. Uma das principais desvantagens é que se alguém atacar aquilo ali, ele acaba com a rede inteira, né? Porque você está tudo só no mesmo lugar. Você pode fazer o sistema descentralizado, que melhora um pouco isso, mas não resolve, e vai para o sistema distribuído, que é uma coisa que já tem aí muito tempo sendo testada e feita, e aí você tem aqui uma segurança da rede grande, porque se metade daqueles pontos ali não funcionar, a outra metade tem todos os dados e funciona tranquilamente. Você tem uma discussão aqui em termos de como é que você faz com que todos os pontos estejam tenham a mesma informação, tá? Isso já tem vários sistemas e várias formas de solucionar isso. Aí o Bitcoin vai para essa rede distribuída, aí, com vários computadores fazendo isso. Então, quando a gente vai ver as principais características do Bitcoin, tá? A primeira é consenso em mineração, né? Como é que você registra aquele bloco, você ganha o direito de registrar aquele bloco via a solução daquele algoritmo, e você tem um prêmio quando você resolve aquilo lá, que é os Bitcoins que são pagos para você, são criados pelo sistema, e a corretagem que quem está fazendo as operações te paga. A discussão chave pública e chave privada, né? Ou seja, a conta e a senha aí dentro da rede do Bitcoin, né? O sistema ele é distribuído, como a gente viu, em vários nós, tá? Então, assim, cada computador daquele que está com aquele algoritmo tentando resolver e está replicando o sistema, chamamos de nós, tá? E a parte de blocos encadeados de maneira cronológica, né? Com criptografia entre eles. Então, assim, o que é interessante ver aqui é que muitos desses conceitos, se não todos, eram conceitos que estavam em algum tempo, né? Eles não foram criados pelo Bitcoin. A solução aqui fantástica foi colocar tudo isso junto de uma forma que você conseguisse fazer esses blocos, que depois veio a ser chamado de blockchain, né? Cadeia de blocos, tá? De uma forma que você conseguisse trocar dados na internet com imutabilidade. Você não consegue alterar mais depois de que ele foi feito, tá? Então, assim, acho que a grande inovação aqui é conseguir colocar isso aqui tudo junto. Isso foi bem importante. Vamos agora algumas discussões do Bitcoin, tá? Então, o primeiro ponto é o seguinte: o Bitcoin ele tem taxa de geração decrescente. Aquele A1 de moeda que eu mostrei lá que ganhava no sisteminha, né? Ele a cada 4 anos ele diminui, né? Então, assim, ele começou com vários Bitcoins, né? E veio caindo aí de tal forma que você vai chegar lá no final aos 21 milhões de Bitcoins, que é o teto de criação. Não vai ter mais do que 21 milhões de Bitcoins criados pelo sistema. Isso aí já está intrínseco ao software do Bitcoin, tá? Então, assim, a cada 4 anos aproximadamente, você tem o que a gente chama de halving, né? Então, assim, você começou lá em 2009, a mineração dava 50 Bitcoins por cada 10 minutos, depois veio para entre 13, 16, 25, 12,5, agora nós estamos aí em 21, está dando 6,25, né, por cada bloco, por cada 10 minutos, tá? Lá por volta de metade de 2024 deve cair de novo pela metade. Esse halving cai pela metade, né? Então, assim, você vai ver, ele vai de 50 para 25, para 12,5, para 6,25, para 3
0,125, né? Então assim, ele vai caindo até que lá por volta de 2040, se não me engano, a gente tenha já praticamente zero sendo criado, né? E aí sim ele estabiliza ali naqueles 21 milhões. Aí a pergunta que fica é, pô, mas o minerador daí vai ganhar dinheiro como, né? Ele vai ganhar dinheiro com a corretagem. A ideia é que a corretagem aumente esse valor, tá? Quando a gente olha o que já foi criado até agora, desses 21 milhões, né, você já tem aproximadamente 19 milhões de bitcoins já criados, né? Então, assim, tem pouquinho mais de 10% aí para ser criado aí até o final. Então, assim, grande parte dos bitcoins já está em circulação, já está aí porque já foram minerados, tá? Uma outra discussão é se o Bitcoin é deflacionário ou inflacionário, né? Então, assim, como ele tem esse halving a cada 4 anos, significa que a cada 4 anos a quantidade de Bitcoins que é criada diminui, né? Então, por isso que se diz que ele é deflacionário. Cada 4 anos ele é criado menos. Então, assim, uma moeda tradicional ela é inflacionária porque você vai criando mais moeda, né? E ela acaba tendo inflação, gerando inflação, porque você tendo mais moedas, você tem os produtos subindo também, né? Então, naquela moeda. No caso do Bitcoin, como ele é criado cada vez menos, né, a tendência é ao contrário, né? Então, ele é sim deflacionário nesse sentido, sem contar a parte de perda, né? Então, assim, porque como eu falei, tem muita gente que acaba perdendo ali aquele conjuntinho de chave pública e chave privada, e aí perdeu, você não tem mais acesso àquele sistema. Tem várias estatísticas que mostram como a parte aí não desconsiderável do Bitcoin já está perdido e não vai voltar para a circulação nunca mais, tá? Então, assim, acho que esse é um ponto. Outro ponto que sempre perguntam é, poxa, mas o Bitcoin hoje está 300 mil reais, 50, 60 mil dólares aí, não tenho dinheiro para comprar um Bitcoin, né? O interessante do Bitcoin é que ele é negociável na 8ª casa depois da vírgula. Então você pode comprar 0,0000001 Bitcoin, né? Então no caso hoje, um Satoshi que a gente fala, que é essa menor fração do Bitcoin, valeria 0,0029 centavos de real, né? Você não consegue nem liquidar isso, né? Porque o real só é 2 casas depois da vírgula. Todas as moedas fiduciárias negociam 2 casas depois da vírgula, né? Então assim, você precisaria comprar pelo menos 0,004 bitcoins aí para conseguir 1 centavo de real para fazer. Então assim, você pode negociar valores muito pequenos nele, tá? Então isso aí é uma coisa que é bastante vantajosa, né? E como é uma moeda digital, você não precisa se restringir a essas convenções de 2 casas depois da vírgula, né? Então assim, teve-se até uma discussões algum tempo atrás de, pô, deveria, em vez de ser 8, por que a gente não faz 16 casas depois da vírgula? Campo digital, qualquer coisa é possível, né? Poderia ser, como decidiu-se que não vai ser, 8 casas depois da vírgula, etc. Mas se começa a subir muito, por que não, né? Então assim, dá para comprar Bitcoin com qualquer dinheiro hoje, não precisa ter um Bitcoin inteiro, né, para você comprar. Outra coisa que é importante também, o Bitcoin tem código aberto, tá? Então assim, como ele tem código aberto, todo mundo pode entrar lá e copiar aquele software e falar assim, esse software é meu, eu tenho um Bitcoin. Tem você não vai chamar de Bitcoin, óbvio, mas você vai chamar de Gustavo Coin, vamos dizer assim, né? Então assim, eu copio o software, lanço uma moeda dentro desse sistema que vai chamar Gustavo Coin, por exemplo, tá? Então assim, isso tem algumas implicações, né? Porque como é código aberto, ele tem que ser atualizado de vez em quando. Todo software tem alguma atualização. Quando você tem uma atualização que todo mundo que está fazendo a mineração e todo mundo concorda, e ok, essa atualização é boa, vamos fazê-la, se atualiza o sistema e faz o que a gente chama de soft fork. O que é soft fork? É basicamente o software tinha a versão 2.1, a partir daqui é 2.2. É mais ou menos essa ideia, mas segue a mesma coisa, a mesma versão. Só que tem algumas discussões que você não chega em consenso. Então, assim, um bom pedaço das pessoas não querem seguir, não querem fazer aquela atualização, e aí você tem o que a gente chama de hard fork, que é segue uma linha que é a linha que quer fazer, né, e que acaba fazendo, e a linha que não quer fazer copia o código em um determinado dia e segue com código diferente, né, com uma versão diferente do código nesse sentido, e que vai ser atualizada diferente para frente e pode ficar até bem diferente. Isso é o que a gente chama de hard fork. Esses hard forks acabam gerando várias outras moedas, né? Então, por exemplo, o Bitcoin Cash, o Bitcoin SV foram criados de
hard forks do Bitcoin. Até um determinado momento ele é a rede Bitcoin, em determinado momento para frente ele abre e segue uma outra rede. Nesse momento de abertura, o que se faz é dobrar as pessoas ou as moedas de quem tem. Então, se você está lá na rede Bitcoin e tem lá um Bitcoin, por exemplo, dentro daquela rede, no que você tem um hard fork que cria o Bitcoin Cash, por exemplo, você fica com um Bitcoin e com um Bitcoin Cash. Tá? Então, assim, é até uma discussão de criou-se uma moeda, mas assim, se ninguém acha que o Bitcoin Cash vale alguma coisa, ele vale a zero e o Bitcoin vale a mesma coisa. Se acham que é mais ou menos caso de uso parecido e que você vai ter uma coisa igual a outra, os dois valem meio a meio. E aí tem uma discussão e o crescimento dos dois depois aí vai depender das iniciativas, do que a rede for fazer, dos casos de uso, etc. daquela rede. Né? Então hoje você tem vários hard forks aí do Bitcoin que convivem com ele, que foram lá juntos durante muito tempo, né? A rede é igual e depois aí ela muda. Tá? Isso é bem comum. No caso aqui que a gente está falando de redes abertas, né? Não encontrou consenso, divide, cada um vai para um lado e segue a vida. É um pouco dessa ideia. Que inovações aí o Bitcoin trouxe para dentro da discussão? Né? Então, assim, a primeira foi você conseguir transferir valores na internet sem gasto duplo. Tá? Isso é bem inovador, você não conseguia fazer isso antes, tá? Por conta da cadeia de blocos aí com criptografia entre elas. Né? Ele criou aí com isso uma rede, né, de peer-to-peer de transferência global. Né? Ele fez com que uma pessoa que tivesse um celular e que se cadastrasse na rede do Bitcoin, né, pudesse fazer uma transação com uma pessoa que está na China, né, do Brasil para a China. Tá? Então, assim, as pessoas não precisam estar no mesmo país, na mesma regulamentação, não precisa nem falar a mesma língua, você consegue transferir isso e rápido, né? São 10 minutos aí para registrar um bloco, né? Pensa hoje, 2021, mandando aí dinheiro para a China pelo mercado tradicional, né? Então, assim, valores pequenos, né? Você pode fazer hoje um Satoshi que você manda para alguém na China, vai estar lá em 10 minutos. Mercado tradicional, muito mais caro, né? Além de demorar mais, também você pagaria muito mais caro. Você não iria mandar $5 ou R$5 para alguém na China. Né? Não faz sentido no mercado tradicional. Tá? Ele criou a ideia de uma moeda, né? É uma discussão grande se ele é uma moeda ou não, né? Mas ele certamente é um meio de pagamento, um ouro digital. Né? Essa é um pouco da discussão que a gente tem em relação ao Bitcoin, até por conta da escassez dele. Né? A mesma ideia do ouro, que ele é escasso, né? Mas não tem um emissor. Ele é emitido por um software. O software é que regulamenta, é que ajusta ele, né? Então isso aqui é bem curioso quando a gente vai olhar em termos de política monetária e etc. A outra é que ele deu privacidade, né? Na verdade ele deu anonimato para quem vai fazer, né? Então quem negocia Bitcoin é anônimo, né? Mas as operações estão todas abertas lá e é super transparente. Você só não sabe quem é, tá? Então assim, essas acho que foram as principais inovações aí que ele trouxe. Tem uma outra discussão de que essa parte do anonimato leva a coisa de, ok, mas é só criminoso que faz Bitcoin. Isso aqui, 2021, já é uma discussão que para mim é ultrapassada, né? Mas em 2016, 2017, até antes de 2015, você tinha muita discussão em relação a isso. Tá? O que eu digo em relação a isso é que o Bitcoin é a pior cripto para você fazer isso. A gente vai ver algumas mais desenvolvidas, que foram desenvolvidas depois, que aí sim você tem mais chance de esbarrar com alguma coisa não regulamentada. No caso do Bitcoin, como ele é super transparente, todas as transações estão lá, então assim, se aquela chave pública passou para outra chave pública, tantos Bitcoins, daquela foi para outra, foi seguindo, e você identificou uma pessoa nessa cadeia, né, fica fácil de você ir identificando uma por outra. Então assim, apesar dele ser anônimo, né, como as operações são transparentes, né, se você sabe algum elo daquela cadeia, você acaba chegando ao outro. Então, para quem quer fazer coisa ilícita, isso aqui é um desespero, vamos dizer assim, né? E fica lá, né? Fica por 12 anos, né? Que tem hoje. Por esse tempo inteiro as operações estão lá, tá? Então, assim, elas nunca se apagam. Então, para quem quer fazer coisa errada, não é a melhor coisa do mundo, tá? Para quem tem interesse nessa discussão, acho que vale a pena ver esse documentário chamado Deep Web. Ele está na Netflix, se não me engano. Ele conta a história aí do Silk Road, que é um site americano, que teve lá uma grande discussão sobre o que era o Silk Road.
Silk Road era um site dentro da Dark Web que só vendia coisa ilícita. Tá? Então, assim, basicamente drogas, armas, esse tipo de coisa. Tá? E ele recebia Bitcoin de pagamento. A principal moeda de pagamento das coisas ilícitas eram Bitcoin. Tá? E aí tem uma investigação no governo americano que chegam a essa pessoa que era a pessoa que era, de certa forma, dona desse site. Tá? E esse documentário fala sobre isso. É muito interessante para quem tem interesse em ver essa parte de como é que começou a história do Bitcoin e como é que o FBI chegou até a pessoa, né, que recebia esses Bitcoins aí pelo site. Outra discussão, e aí uma discussão mais recente em relação ao Bitcoin, é a discussão sobre ESG. Né? O Bitcoin é contra o ambiente, né? Gasta-se muito energia para se fazer Bitcoin, polui muito, né? Acho que essa é um pouco da discussão que tem em relação ao Bitcoin. Né? Então aqui eu coloquei alguns números aí que são levantados. Então assim, ele consome hoje a mesma quantidade de energia no Cazaquistão, ele tem aí um pouco de lixo, né, cibernético que é criado nele também, que é mais ou menos como em Luxemburgo. Então assim, você tem um footprint, né, uma pegada de carbono aí igual a da Finlândia. Ela é pequena, isso? Eu acho que não. Né? Então, assim, todos os sistemas são Proof of Work por conta dele demandar muita energia para você resolver aquele algoritmo. Né? Então, ele acaba puxando. O que eu acho aqui é que ele também, por outro lado, tem uma necessidade muito grande de ter energia barata. Né? Então, assim, você vê grandes investimentos também de mineradoras de Bitcoin sendo feitas em áreas que geram energia renovável. Então, assim, grande parte da energia consumida pela rede Bitcoin é renovável, um bom pedaço de hidrelétricas aí na Ásia. Tá? Então, assim, e aí pergunta, pô, mas se o Bitcoin está consumindo, isso poderia estar sendo consumido por outra coisa? Poderia, né? Mas assim, é um pouco da tecnologia que está vindo e toda a tecnologia é consumidora de energia. Né? Então, assim, você não tem hoje uma tecnologia no mundo, nesse mundo digital, que não consuma. E à medida que você está criando uma rede e fazendo transferências, né, isso vai criar. A comparação que eu faço um pouco é o seguinte, pensa se o Bitcoin hoje fosse a principal rede de pagamentos mundial, né, entre os bancos, entre as pessoas. Né, eu tenho dúvidas se a pegada de carbono dele seria menor do que o que a gente tem hoje no sistema financeiro tradicional com a quantidade de intermediários que a gente tem. Tá? Então, assim, é duvidoso. Outra coisa que sempre se comenta também quando a gente vai falar de redes de blockchain, principalmente quando a gente está falando de rede Proof of Work, que é essa que tem essa mineração, dessa forma como o Bitcoin, ok, ele é uma rede de pagamentos, uma coisa mundial que está todo mundo usando. Ela é comparável, de certa forma, com a internet. Qual o tamanho da pegada de carbono na internet? Então, assim, é uma coisa que a gente não discute, porque já está no nosso dia a dia. Então, eu acho que essas redes de criptomoedas, seja o Bitcoin, seja a Ethereum, que a gente vai ver daqui a pouco também, vão ter isso, elas vão participar muito da nossa vida e vão estar o tempo inteiro na nossa vida. Essa preocupação é boa, a gente tem que ter, né? Mas eu acho que ela deveria ir muito mais para o campo de vamos usar energias renováveis na mineração, né? Porque energia é um dos bens mais escassos que a gente tem no país e ela é demandada para tudo que a gente faz hoje. Tudo que é digital, a gente consome energia em praticamente tudo que a gente faz hoje. A gente tem que cuidar para que a geração seja feita da melhor forma possível. Tá? Outra discussão, a gente não vai ter aqui, mas eu acho que é uma coisa que é importante a gente olhar, sim, quando a gente está falando dessa parte de cripto.